Seguimos falando aqui, né, Leandro, sobre a crise na cadeia leiteira, como relatam, então, os produtores. E o governo, então, federal, vai comprar leite em pó, né, Leandro? A gente já vem anunciando isso já há uma semana, né, desde a semana passada, né? Que você que trouxe essa informação em primeiro lugar aqui pra gente, depois a gente foi ouvindo aí o ministro, enfim. Essa compra de leite em pó serão destinados, então, 200 milhões de reais para essa compra pública. A aquisição vai ser feita, então, pela Conab. E sobre esse assunto e outros aí, o AgroMais 17 horas recebe agora o presidente da Conab, Edgar Preto. Boa tarde, bem-vindo, presidente. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Simone. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, bom tê-lo aqui para essa conversa, né, que tanto preocupa a cadeia produtiva de leite. Presidente, a compra então será feita pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, por meio do programa UPA, né, que é a aquisição de alimentos. Como é que a Conab vai com esses 100 milhões, né, em leite, né? Quando que inicia então essa compra direta? Como o produtor de leite ele pode participar então dessa comercialização? Simone, é um grande esforço que o governo do presidente Lula está fazendo para que a gente tome essa medida de urgência, que é muito importante para a agricultura do nosso Brasil, especialmente a agricultura familiar, já que o leite é uma atividade que caracteriza-se muito com a agricultura familiar do nosso país, que está enfrentando enormes dificuldades, especialmente pela importação de leite dos países aqui do bloco do Mercosul. Entre outras medidas, o governo então anunciou hoje, no encerramento da Marcha das Margaridas, esta compra de 100 milhões de reais em leite em pó da agricultura familiar. Estamos, claro, fazendo toda uma ação orçamentária para fazer essa realocação de recursos, que sai da PGPM, que é o Programa de Garantia de Preços Mínimos, para o PA, o Programa de Aquisição de Alimentos, para a gente poder efetuar esta compra. Então, nós estamos num diálogo com o setor já há algum tempo, envolvendo o Ministério da Agricultura, o Desenvolvimento Agrário, o MDA, o EBDIC, o Ministério da Fazenda, porque é um assunto em que o governo federal está acompanhando com muita atenção. E, entre outras medidas, então, essa da compra pública, que será operacionalizada com orçamento e também efetivada, enfim, pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. Como é que nós procederemos? Agora, a partir da portaria do Ministério do Planejamento, realocando esse recurso, então, para o PA, nós vamos lançar um comunicado a todas as entidades produtivas ligadas à agricultura familiar, abrindo um prazo para que elas possam ofertar o leite para a Conab. A gente vai determinar essa quantidade de dias, esse prazo, e a partir dali, sobre a oferta, a gente avalia qual é o volume ofertado e qual é o valor, sobre o valor dos 100 milhões que o governo federal está disponibilizando através da Conab. Se este valor da oferta com o orçamento for compatível, a gente de imediato faz a compra e deposita nos armazéns da Conab, porque esse produto vai entrar também na rede social, nas entidades, creches, abrigos, hospitais, escolas, enfim, quem tiver necessidade desse produto será então distribuído no passo seguinte. Nós faremos isso no menor curto tempo possível. Sabemos que é uma medida de muita emergência, mas que tem um impacto positivo e de imediato no setor do leite, que está precisando muito desta ação do governo federal. Presidente, ontem o ministro Carlos Fávaro, só para a gente justificar os 200 milhões que a Simone falou logo no início, são 100 milhões da Conab e 100 milhões que viriam do orçamento do Ministério da Agricultura. É mais ou menos isso? Esta é a composição que será feita no volume de 200 milhões no final? Leandro, nós estamos ainda sob o orçamento do governo passado. Então, nós temos toda uma complexidade orçamentária. É o recurso que nós temos à disposição. Eu repito, é um orçamento que é do Programa de Garantia de Preços Mínimos, que nós fizemos agora, dias atrás, a aquisição das 500 mil toneladas de milho, porque a PGPM é um mecanismo que o governo federal utiliza através da Conab. Quando o preço do mercado está abaixo do preço mínimo, a Conab pode e deve comprar. Infelizmente, no governo passado não aconteceu a formação de estoques públicos. Nós estamos utilizando este recurso porque o leite, em que pese o preço tenha diminuído, ele ainda não está abaixo do preço mínimo. Por isso a gente não pode adquirir através da modalidade
da PGPM. Então, esse recurso sai dessa modalidade e vem para o PAA. É o recurso que a Conab tem disponível. Outro mecanismo que nós teríamos, Leandro, seria a compra pelo programa de preços mínimos, que não é o caso até aqui. Se o preço cair mais em alguns estados, estiver abaixo do preço mínimo, é que nós teremos condições, se for uma decisão de governo, disponibilizar mais orçamento. Mas para compra pública na modalidade que nós estamos fazendo, é o recurso que o governo tem disponível. Presidente, o senhor disse que ainda vai ser avaliado o número de beneficiários dessa medida, de acordo, na verdade, com as propostas que vão chegar, mas a gente está vendo aí que é uma medida de socorro, ou seja, uma medida emergencial. E não se sabe exatamente como será o comportamento do mercado lácteo daqui para frente. Qual a expectativa que o senhor faz em relação exatamente à oferta e se há capacidade, o senhor já me disse que o orçamento neste momento é o que tem, mas se há capacidade para algum tipo de ação que possa ainda ser tomada ao longo do segundo semestre para socorrer os produtores, porque a gente sabe que essa medida ela vai de alguma maneira alongar o processo para exatamente identificar como o mercado vai se comportar até o final do ano. Como é que os senhores esperam, na verdade, agir nesse sentido e se o governo tem capacidade de oferecer novos socorros caso, de fato, o setor não reage imediatamente? Porque a gente sabe que os choques eles não ocorrem de maneira abrupta, imediata, né? Às vezes precisam de um pouquinho de tempo para ter algum tipo de efeito, né? Leandro, me permita valorizar muito 100 milhões nesse momento, nessa época do ano. Repito, com o orçamento ainda do governo passado, a gente conseguir realocar os 100 milhões é uma grande ação que o governo do presidente Lula está fazendo para socorrer, para alcançar a mão a esses homens e mulheres do campo que produzem o que vai para a nossa mesa, que é o alimento de cada dia, entre eles o leite. Então, a gente está valorizando muito, porque foi, enfim, uma grande ação necessário envolver outros ministérios para a gente realocar esse volume que nós avaliamos que é importante, é bom. Enfim, a gente sempre gostaria de ter mais, porque é um setor muito importante para o nosso país. Mas essa é uma ação de emergência que tem efeito imediato, mas ela faz parte também de um conjunto de ações que está sendo tomado em outros ministérios, entre eles o Ministério da Agricultura, que enfim, as informações ou denúncias que tenha havido serão todas elas investigadas. Entre elas, o compromisso do Ministério da Agricultura, no diálogo que nós temos feito com o ministro Carlos Fávaro, de que vai acompanhar com muita atenção o que vem sendo dito pelo setor, como, por exemplo, a reidratação do leite no Brasil. Ou seja, não é proibido importar leite em pó, mas não pode esse leite em pó ser hidratado novamente, porque ele ganha um novo prazo de validade e compete de uma forma desleal com o nosso produto interno, além da questão das tarifas de importação, que também está sendo acompanhado. Então, essa é uma medida emergencial que tem um efeito muito potente, que é a compra pública do leite, mas ela faz parte de um conjunto de ações que vem sendo tomado. E também nós estamos em fase de elaboração, que é um programa de médio e longo prazo de fortalecimento da cadeia produtiva do leite, ou seja, um auxílio no aumento da produção, na diminuição dos custos de produção, na questão do financiamento. Vocês sabem que o Plano Safra da Agricultura Familiar, que não existia desde 2016, voltou a existir com 77 bilhões de reais, com juros subsidiado, especialmente para quem optar em produzir alimentos, e o leite está inserido nesta atividade. Então, é uma mão amiga, a mão do governo federal, mais uma vez, presente no campo agrícola brasileiro. Como eu sempre digo, sem discriminação, é para pequenos, médios e grandes. E a Conab está agindo dessa forma, sendo o grande instrumento de regular preços, de prestar informações, de realizar compras públicas, de voltar os estoques públicos. Nós estamos refazendo, Leandro e Simone, empresários telespectadores, todas as ações e políticas, programas que a Conab deixou de operacionalizar nesses últimos anos. Nós estamos voltando com muita força. Como disse o presidente Lula, a Conab há de ser um dos grandes instrumentos para a gente erradicar a fome no Brasil outra vez. Presidente, eu queria que o senhor, se possível, detalhasse mais como é que vai ser esse plano aí que o senhor falou para fomentar cada vez melhor aí a cadeia leiteira no Brasil. O senhor falou que valorizar esses 100 milhões de reais, ainda falando nesse montante aqui, porque a gente
sempre mostram os dois lados, né, presidente? A gente falou dessa ação emergencial aí, que o ministro Carlos Fávaro falou, é uma ação emergencial para este momento de crise, mas em conversa com produtores, eles falam o lado deles, né? Falam que a medida é muito bem-vinda, assim, eles não estão desdenhando, assim dizendo, né, Leandro, desses 100 milhões de reais, nem dos 200 milhões de reais que podem vir, mas segundo eles, com quem eu conversei aqui, não resolve ainda esse problema pontual da cadeia, né? Quando a gente fala da crise, porque eles dizem que a cadeia está pedindo socorro neste momento. Então, o senhor falou nesse plano, nessas ações a serem tomadas. Podia detalhar um pouquinho mais, até para servir um pouco de, não sei se a palavra certa é conforto, né? Mas para minimizar um pouco essa situação toda, porque a gente sabe que tem muito produtor assistindo a gente neste momento. Simone, estas ações que eu falei, tanto a compra pública, os 100 milhões que o governo do presidente Lula está disponibilizando via Conab para fazer esta aquisição, tem esta potência, o acompanhamento com muito detalhe, muita efetividade, que o Ministério da Agricultura fará na questão da importação, verificando se todos os itens acordados do nosso bloco do Mercosul está sendo respeitado e se não está sendo respeitado, terá uma ação também muito potente. E esse outro plano está sob a coordenação do MDA, que é o ministério que o presidente Lula também recriou, o Ministério do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar, sob a coordenação do ministro Paulo Teixeira. Está sendo feito um diálogo muito amplo, muito franco e permanente com o setor, especialmente a agricultura familiar, porque a produção de leite tem uma característica especial ligada à agricultura familiar. E também, Simone, não por acaso que o presidente Lula escolheu para fazer este anúncio no final da Marcha das Margaridas, porque tem um componente também, um recorte especial, que nas propriedades, Leandro, que se produz leite, muito da atividade dessa mão de obra está envolvida as mulheres agricultoras, então também tem este símbolo. O que é importante é que os agricultores do nosso país, o campo agrícola brasileiro está sentindo que tem uma presença do governo federal. Nós fizemos assim, nós agimos dessa forma, também quando nós anunciamos, estamos fazendo a compra de milho, através de uma ação de voltar os estoques públicos de alimento, no momento o milho que nós estamos, graças a Deus, graças à força do trabalhador, graças à nossa estrutura agrícola, nosso solo fértil, nós teremos uma super safra de milho, 127 milhões de toneladas de milho, nós de novo estamos alcançando a mão, voltando a alcançar a mão pública do governo federal, estamos fazendo a aquisição de 500 mil toneladas de milho. Milho é a principal ração de proteína animal, portanto, a diminuição no preço da carne para os nossos consumidores também tem a ver com esse componente, que é a garantia que o governo federal está dando de que não vai faltar esse produto para os setores que produzem a proteína animal. E no caso do leite também está inserido em todas essas ações que o governo federal está fazendo para o campo agrícola brasileiro, com um olhar muito atencioso à produção de alimentos. Nós queremos garantir soberania alimentar e o leite faz parte da mesa do hábito alimentar do nosso povo. Então, a organização das ações de médio e de longo prazo, Simone, está se dando em conjunto com os setores, com as entidades, movimentos sociais do campo que estão na organização dos nossos produtores. Tá certo, presidente. Obrigada por o senhor ter falado, adiantado aí, era a nossa próxima pergunta em relação a essas compras aí do cereal, do milho, aí como o senhor falou, mas a gente ultrapassou aqui, né? O Leandro me falou, Simone, nós temos 10 minutos aqui, porque o presidente está com uma agenda lotada, mas acabamos nos passando aqui um pouco, mas... Ok, demos o recado aos nossos produtores da cadeia leiteira também, falamos aí da compra do milho. Presidente, mais uma vez, muito obrigada pelo carinho, por receber a gente aqui, atender esse pedido do Leandro, o nosso jornalista aqui do AgroMais, o Leandro de Souza. Muito obrigada mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Presidente, muito obrigado pela gentileza da entrevista. É que a gente é louco por notícias, não pode ouvir informação que já vai atrás. Obrigado pela gentileza, viu? Obrigado, Leandro, obrigado, Simone, todos os telespectadores, estou sempre às ordens, viu? Um abraço. Outro. Tchau, tchau. Seguimos.